O que faz uma decisão ser a decisão certa, hein? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nos fundamentos do pensamento ético. Mas olha, sem começar com um monte de teoria complicada. A gente vai direto para uma situação prática, uma escolha de verdade. Então, para começar, vamos direto para um desafio. É para a gente se colocar numa situação que não tem uma resposta óbvia, sabe? Uma daquelas escolhas bem complicadas. Olha só o dilema. Uma mulher, ela vê uma criança com fome pegando pão numa mercearia. Só que o dono da loja também está numa situação difícil, sabe? E aí fica a pergunta, o que essa mulher faz? Ela denuncia a criança ou fica quieta? É uma pergunta que já de cara coloca a gente para pensar em valores que batem de frente um com o outro. Ok, essa primeira reação, esse sentimento forte que bate na gente numa hora dessas, isso tem nome. É o que a gente chama de senso moral. Sabe, aquela reação que vem lá de dentro, uma mistura de dó da criança, uma revolta com a injustiça da fome e talvez até uma ponta de empatia pelo dono da loja. É esse senso que apita, que avisa. Opa, tem algo muito importante acontecendo aqui. Pensa nele como uma espécie de voz interna, que carimba o que é certo e o que é errado, mas no nível da emoção, do sentimento. É aquela avaliação instantânea, sabe? Quando a gente faz alguma coisa e sente um aperto no peito, um remorso, ou quando vê alguém fazer algo incrível e sente admiração, isso é o senso moral em ação. Mas claro, sentir é uma coisa, decidir é outra, né? O sentimento é só o primeiro passo. Depois, a gente precisa sair dessa emoção e ir para a ação, ou melhor, para a reflexão que leva à ação. E aqui que entra uma distinção que é, olha, fundamental. A gente precisa separar o senso moral da consciência moral. São as duas faces da moeda, digamos assim. O senso moral é o impulso, a reação emocional. Já a consciência moral? Bom, aí é outra história. É hora de pensar, de avaliar, de decidir de verdade. A consciência moral é exatamente isso. É a nossa capacidade de parar, pensar, avaliar a situação e aí sim tomar uma decisão. E mais, é poder justificar essa escolha. Dizer, por exemplo, olha, eu decidi não falar nada porque a injustiça da fome me pareceu mais grave. E claro, a partir daí, arcar com as consequências dessa escolha. É assumir a responsabilidade. Ok, então, para tomar uma decisão dessas de forma consciente, a gente precisa de algumas ferramentas de pensamento. E a primeira, a mais básica de todas, é saber separar o que é um fato daquilo que é um valor. Primeiro, a gente tem o que se chama de juízo de fato. O que é isso? É simples, é só descrever a realidade como ela é, de um jeito objetivo, sem colocar opinião, sem julgamento moral, é uma constatação. Por exemplo, a criança pegou os pães sem pagar. Ponto. Isso é um fato, dá para verificar se aconteceu ou não. Aí, num segundo momento, a gente aplica o juízo de valor. E aqui a coisa muda. Ele não descreve o que é, mas sim como as coisas deveriam ser, com base naquilo que a gente acredita, nos nossos princípios de certo e errado. É nesse ponto que a avaliação moral de verdade acontece. Então, a diferença é bem clara, né? Um juízo descreve o mundo, o outro diz como a gente deve agir nele. E para a gente ter uma ação ética, a gente precisa dos dois. A gente tem que entender a realidade como ela é e, ao mesmo tempo, ter uma ideia de como a gente pode torná-la um pouco melhor. Certo. Mas tem um ponto aqui que é a chave de tudo. Todo esse processo, sentir, avaliar, julgar, tudo isso só funciona por causa de uma ideia central. Uma condição sem a qual, sinceramente, nada disso faria sentido. E essa ideia é a liberdade. Pensa bem, se a pessoa não fosse livre para escolher entre denunciar a criança ou ficar em silêncio, como a gente poderia falar em responsabilidade moral? Não daria, né? A moralidade, no fundo, nasce da possibilidade de escolher. Então, se a liberdade é a base da moral, como é que a gente estuda esses princípios todos de um jeito mais amplo, mais profundo? Bom, é aí que a gente chega no quadro geral da coisa, a ética. A ética de verdade começa naquele momento em que a gente para de aceitar os valores morais como se eles fossem, sei lá, naturais, como se tivessem caído do céu. Ela começa quando a gente se pergunta, peraí, por que a gente acredita nisso? De onde é que veio essa regra? Será que ela ainda faz sentido hoje? Então, resumindo, ética é a filosofia da moral. É a reflexão ativa, crítica sobre tudo isso. É o contrário de só aceitar as coisas como são. Não é só sobre seguir as regras do jogo, mas sim entender por que o jogo tem essas regras. Beleza, para fechar, vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça e ver como tudo isso se encaixa na pessoa que age, no indivíduo que, no final do dia, tem que tomar a decisão. A gente chama essa pessoa de agente moral. E para ser um agente moral, para poder agir de forma ética,
é preciso ter 4 condições. Primeiro, ser consciente de si e dos outros. Segundo, ter vontade, o querer agir. Terceiro, ser responsável pelo que faz. E por último, mas não menos importante, como a gente já viu, ser livre para poder escolher. E aí a gente termina com uma pergunta para reflexão. Com todo esse kit de ferramentas na mão, senso moral, consciência, a diferença entre fato e valor, como será que a gente passa a enxergar as nossas próprias decisões, aquelas do dia a dia? Fica aí a provocação.